Olá, sejam bem-vindos ao último conteúdo da série Tufit, a sacerdotisa. Meu coraçãozinho tá apertado, gente. Acho que foi um dos trabalhos mais legais que eu já fiz, né? Foi muito aprendizado, foi muito engraçado, porque Tufit é muito engraçada. Então, quero agradecer todos que chegaram até aqui. E espero que tenha sido bom para vocês, assim como foi para mim. Hoje é o episódio final, mas a gente vai ter mais 2 episódios, tá? Que vai ser revendo conceitos e as técnicas, ok? Então a gente tem mais 2 encontros ainda com Tufit, mas esse é oficialmente o episódio final, né? Aqui, nesse último capítulo, né, eu vou começar fazendo uma análise dos 2 últimos capítulos e eu vou narrar a conclusão, que é pra gente fixar essa linguagem da Tufit, né, que é tão peculiar, e eu acho que é o que faz dessa obra tão especial. Então é isso, vamos lá. Chegamos nesse momento e hoje a gente vai ter revelações que vão consolidar tudo que vocês aprenderam até aqui. Tufit inicia o capítulo sugerindo uma reflexão profunda. Qual é o significado da vida em princípio? A própria vida, apenas isso. E além disso, não há outro profundo significado filosófico. E continua. Qual o significado da existência de um planeta ou de um único grão de areia? Nenhum. Eles simplesmente são. E isso é tudo. E o que Tufit está querendo dizer com isso? Ela está nos libertando da busca obsessiva por um significado profundo que paralisa as pessoas. A vida não precisa ter um propósito filosófico grandioso para ser validada. A vida se justifica por si mesma. Não há diferença fundamental entre o significado da existência, do que é vivo, ou do que não é vivo. O significado está simplesmente no fato de que todas as coisas são e que as glórias sejam dadas ao Criador. E continua seus questionamentos. Qual é o sentido das sucessivas encarnações? A resposta é: nenhum. Bem, quase nenhum. E ela explica como uma imagem poética. Cada vida subsequente, desde o nascimento e morte de uma borboleta, até o nascimento e morte do universo, é o sonho do Criador, cuja centelha está presente em todas as coisas. Da mesma forma que uma de suas vidas não é mais do que o sonho do Criador, que equivale ao seu próprio sonho. Então, o sonho do Criador se traduz através de nós. O nosso próprio sonho é o sonho do Criador enquanto a centelha divina que habita todos os seres. São expressões infinitas das consciências existentes que se experimentam no cosmos. E por que tudo isso é assim, apenas o Criador pode saber. Tufit reconhece que há mistérios que transcendem nossa compreensão. Está tudo bem. Não precisamos entender tudo para usar o que nos é acessível. Então, nesse ponto, Tufit deixa claro aqui também o papel dessa obra,
não é compreender o princípio fundamental do universo, da vida, mas a gente fazer uso do que nos é revelado aqui agora nessa matéria. Compreender a matéria, compreender o jogo em que estamos inseridos, esse filme. E dentro disso que se trata essa obra, de revelar a natureza da realidade e como nós podemos nos projetar, como nós podemos usufruir dessa realidade de maneira mais harmônica, sem sermos vítimas da realidade, mas tomando posse do nosso poder de criação dentro desse jogo. Tufit é prática. O que pode ser conhecido por nós? Devemos saber do que somos capazes e ao que temos direito. Esse conhecimento, no entanto, não é dado a todos, apenas àqueles que o buscam. Se você não tem desejo de saber nada sobre essas coisas, então viva como achar adequado. O sentido da vida está na própria vida, e a vida é suficiente. Tufit respeita a escolha de quem quer permanecer inconsciente, mas faz uma pergunta: será irrepreensível e pode realmente ser louvável viver como um ser não consciente quando se é dotado da capacidade da autoconsciência? Essa é uma questão. Então ela nos honra. É claro que nada disso se refere a vocês, meus queridos, já que estão lendo este livro. Vocês são das pessoas que não se satisfazem com o que é comumente conhecido ou com o que lhes foi dado. Você escolheu despertar. Você escolheu buscar. Por isso mesmo, você merece o que vem a seguir. Vocês não podem imaginar que pessoas proeminentes e talvez até grandes, vocês já foram em suas encarnações anteriores. Sem dúvidas, vocês já foram grandiosos. Do contrário, não teriam conquistado essa vida. O fato de estar aqui agora, lendo este livro, buscando este conhecimento, é prova de que você já foi grandioso em vidas anteriores. Você conquistou o direito de estar nessa vida. Mas independente de qualquer antiga grandeza, tudo isso agora foi desperdiçado e perdido. Vocês não se lembram de suas encarnações anteriores. Não acham isso estranho? Mais uma vez, podem perguntar-se: qual o propósito dessas vidas passadas? Houve fracassos e derrotas, vitórias e conquistas. Vocês pagaram por muito e realizaram muito. Será que tudo isso foi realmente em vão? Simplesmente por nada? Imagine todas essas batalhas que você lutou, todo o conhecimento que adquiriu, toda a sabedoria que conquistou em vidas anteriores. Tudo aparentemente perdido, inacessível. E Tufit reconhece. Vocês não podem trazer de volta a experiência das vidas esquecidas, assim como não podem levar com vocês algo que possuíam em um sonho esquecido. Mas, ainda assim, repito, vocês têm o direito ao poder pessoal acumulado ao longo de numerosas encarnações. Ninguém lhes disse isso antes, mas eu estou dizendo agora. Ela declara com firmeza: o poder pessoal e a força da alma não devem ser desperdiçados. Uma nova vida jamais deveria começar totalmente do zero. Isso seria um erro, uma falha na criação. Compreenda. Se cada vida começasse do absoluto zero, sem nenhuma herança de poder das vidas anteriores, isso seria um defeito na criação. Seria um desperdício cósmico. É seu poder reivindicar o que é legitimamente seu. Mas como?
É muito simples. Qualquer um que declara seu direito o recebe. As palavras mágicas são: você literalmente precisa dizer: eu declaro o meu direito. Eu retorno o meu poder. Eu adquiro o poder de todas as minhas encarnações anteriores. Parece simples demais? Tufti nos alerta. No entanto, as palavras não são suficientes. As palavras muitas vezes são apenas conversa vazia. Aqui um detalhe sutil para que suas palavras sejam ouvidas. Você deve usar aquele rudimento arcaico de quem já tem conhecimento, a trança. Aqui está a chave completa. Faça sua declaração utilizando a trança, exatamente como fez quando estava compondo sua própria realidade. O poder ouvirá você. Vamos para o processo completo. Número 1. Entre no estado da trança. Você já sabe como fazer isso. 2. Declare com consciência. Eu declaro o meu direito. Eu retorno o meu poder. Eu adquiro o poder de todas as minhas encarnações anteriores. Sinta a declaração ressoando através da trança. Sinta você retomando seu poder de todas as suas existências, toda a sua sabedoria adquirida, todos os seus dons e talentos aprendidos em outras existências. Retome, sinta esse poder retomando em todas as suas células, átomos, moléculas, nêutrons, prótons, elétrons, partículas, no seu corpo físico, energético, mental, emocional, espiritual, em todo o seu campo epigenético, morfogênico. Sinta essa energia retomando no seu ser. E faça isso sempre que sentir necessário. Quais são os resultados? Em breve começará a perceber o aumento gradual em seu poder pessoal, autoconfiança e força de espírito. Você definitivamente sentirá. Lembrem-se, toda vez que sentir a confirmação de que suas práticas estão funcionando. Por exemplo, agora que você está retomando o seu poder de outras existências, se você sente que você está mais integrado, mais forte, lembre-se de consolidar com os marcadores de pensamento. Lembram dos marcadores de pensamento? De você ativar a trança sempre que receber uma confirmação de que a sua prática, de que você está tendo resultados. Sempre consolide. Por exemplo, aqui, você pode, se você sente que você, por exemplo, agora mesmo, se você fez essa declaração e percebeu que sim, uau, já senti uma força, eu mesmo já senti uma força aqui. Então, novamente, em seguida, já ativa novamente a trança. Eu vejo que meu poder pessoal realmente está aumentando, que assim você consolida. E isso vai, de fato, aumentando ainda mais a sua força e a sua percepção de que você está a cada dia avançando na manifestação daquilo que você deseja criar. E ela encerra esse capítulo. Não há mais nada a acrescentar aqui. Você verá por si mesmo o quão incrível isso é. Antes de finalizar o livro, de ir para a conclusão, tem um capítulo chamado Infinito Dentro do Infinito, que aborda questões de realidades paralelas. Eu não vou adentrar muito esse tema para não causar muito fascínio, ou até medos, mas ela
menciona brevemente fenômenos como efeito Mandela. Quem quiser aprofundar nesse tema, realidades paralelas, efeito Mandela, pesquisa na internet, né? O meu objetivo aqui é a gente trazer mais para a nossa vida aqui. Não que isso não seja importante e não que não seja real, mas eu não quero abrir espaço para fascínios e para distrações, né, das quais, na minha opinião, são necessárias mais vivência, mais prática e mais estudo. Então ela cita o efeito Mandela, as anomalias temporais, como confirmações indiretas de que a realidade é mais fluida do que parece. Esses fenômenos ocorrem quando rolos de filme diferentes se cruzam, ou quando realidades cometem erros de endereçamento. Mas isso não nos deve distrair do trabalho prático. E Tufit começa a se despedir, reconhecendo a nossa transformação. Então, meus queridos, e aqui eu vou ler, eu tinha esquecido, eu vou ler o último capítulo para a gente assimilar essa linguagem incrível de Tufit. Então, meus queridos, chegamos ao final do primeiro volume de nossa narrativa. Este é apenas o primeiro volume, e é claro, nos encontraremos novamente. Se vocês ainda não se transformaram em vagalumes, estão pelo menos próximos disso. Atualmente em alguma fase de transição. Talvez a de um lagarto curioso e escorregadio. Vocês se aquecerão nos raios de minha glória, estreitarão os olhos, balançarão o rabo, abrirão bem a boca e farão sons zoológicos sibilando. Tufit, Tufit, sacerdotisa. E então, reunidos em bandos, olhando de soslaio para mim, como podemos usá-la em nosso próprio benefício? O mais importante é que vocês usem o conhecimento que receberam. A maioria das pessoas, quase todas, vive sem jamais despertar. Elas passam pela vida como se estivessem fora de si, sem olhar para cima, sem se observar. Nunca tentam criar a própria realidade, apenas flutuam pelo filme existente, como um peixe que nada sem rumo dentro de um aquário. Agora vocês entendem o quanto vocês se diferenciam? Mas não se esqueçam, isso não lhes dá o direito de olhar para os outros de cima e muito menos tratá-los com desprezo. Não sejam personagens adormecidos, é uma tarefa inútil. Deixem que os outros vivam como querem e como conseguem. Aqueles que forem capazes de despertar me encontrarão, assim como vocês me encontraram. Lembrem-se de mim e não se esqueçam de si mesmos. O conhecimento descrito aqui foi transmitido em forma muito concentrada. E além disso, é um tipo de conhecimento que pode parecer vago e escorregadio. Vocês podem deixá-lo passar sem compreendê-lo de fato. A razão pelo qual ele é escorregadio é que trata de uma ilusão na qual vocês estão constantemente imersos. A ilusão da ação, que consiste, se permitem lembrar, em vocês acreditarem que vivem uma vida independente e estão no controle total de suas ações. Ao mesmo tempo, nada acontece como vocês gostariam. Aqui reside a contradição e o paradoxo.
se vocês agem conforme a própria vontade, por que então tudo sai diferente do que desejam? Pensam que as coisas não dão certo simplesmente porque não deram certo. E ponto. Na verdade, elas não dão certo porque vocês não estão agindo segundo sua vontade. Estão sendo conduzidos pelo roteiro. Quando são tomados pela ansiedade, medo, apatia e outras emoções, vocês são mergulhados em um sonho, em um transe, e não são vocês mesmos. Podem achar que são essas emoções que os controlam, mas não é o caso. As emoções os mergulham no sono e então o roteiro os possui. Outro motivo pelo qual as coisas não funcionam é que vocês não sabem agir de forma que funcione. Em vez de compor sua realidade futura, vocês lutam com a realidade atual. O propósito deste livro é arrancá-los da ilusão. Não é preciso falar muito sobre isso. É melhor que primeiro vocês compreendam, percebam e vejam onde está a sua ilusão. Isso por si só não será suficiente para mudar radicalmente a vida de vocês. Mas nos próximos livros poderão aprender muito mais a esse respeito. Todos os dias há algo que os incomoda, que os entristece ou oprima. Vocês devem pegar-se nesses momentos e redirecionar o vetor da mudança em vez de ceder a eles. Eu posso criar a realidade. E eu sou quem decide como ela será. Lembrem-se de que estão compondo um resultado final, um quadro-alvo, e não uma sequência específica de acontecimentos. Cultivem esse hábito. O hábito de compor os seus quadros futuros, de utilizar a trança, sempre, todos os dias. Aqui sou eu, Priscila, falando, gente. No início, vocês não vão ver tantos resultados, mas continua compondo os quadros. Isso vai se transformar em um hábito e aos poucos você vai percebendo a sua realidade modificando. Você vai percebendo que você está mudando os rolos de filme. Façam, façam e façam. Porque você vai se adaptando aos quadros das suas criações. Tome posse disso. Isso por si só já vai modificando a sua mente e vai te deixando cada vez mais insatisfeito no sentido positivo com a tua realidade. Não que você vai lutar com a tua realidade, mas você vai reconhecer cada vez mais que não é isso que você quer e vai se adaptar e criar o hábito de criar nova vida, novos quadros, todos os dias. Lembre-se, até que a realidade não tenha outra escolha a não ser te dar aquilo que você está criando. O que você prefere? Ficar reclamando e lutando com a sua realidade? Ou direcionar, canalizar a sua energia em criar a sua nova realidade? Tenha isso claro. Para de lutar, para de reclamar, para de vitimizar, para de mimimi. Cria os seus quadros, cria a sua realidade, coloca todas essas ferramentas na prática. Lembra-se do espelho, lembra-se de criar o seu personagem, de se familiarizar com aquilo que você está criando. Esqueça tudo que você não quer e foque no que você quer. Coloca a tua força nisso e esquece o resto.
precisamos ser inteligentes. É uma questão de energia, de foco. Você vai dar atenção para o que você não quer ou você vai dar atenção para aquilo que você quer? A questão é essa. Lembram-se de que eu disse que o poder é o condutor da realidade? É ele quem faz girar o rolo do filme. E se vocês começarem a compor a realidade, o poder os notará. O poder sempre dirige sua atenção àqueles que ajudam a girar o rolo do filme. Ele os eleva e começa a ajudá-los. O poder não se interessa por manequins sonhadores e vazios, que atuam em filmes permanecendo adormecidos. Adotem o seguinte lema: eu procuro o poder, encontro o poder e faço tudo com poder. Ou seja, faço tudo com força, com brilho, com alma. Procedam assim e então o poder caminhará ao lado de vocês. E aqui um adendo que poderia não ser necessário, mas eu acho importante. Esse poder não é aquele poder arrogante do homem, né? Esse poder do ego é o poder da força interna, de se ver capaz. Você é a centelha divina. Não é um poder que passa por cima dos outros, não é um poder egóico, é o poder da força que nós temos, da força da nossa alma, do poder criador que habita em nós. Ego é outra coisa. Então, é importante essa atenção. Não é um poder egóico de querer dominar e eu sou poderoso, eu posso tudo. Não, é o meu poder enquanto ser divino, centelha divina que cocria a minha própria existência. Cuidem para não caírem num estado de alegria infantil, encantados com os próprios milagres. Alegrem-se silenciosamente, em segredo, pois a realidade pode às vezes sentir-se tentada a se vingar. Ela pode ser um tanto maliciosa. E ainda mais importante, evitem se gabar diante dos outros. Não falem em conversas comuns sobre os métodos de criação da própria realidade e dos manequins. Eles podem não compreender, e vocês acabarão sendo ridicularizados. Essas técnicas não devem ser analisadas fora de contexto. Se seus amigos demonstrarem curiosidade, é melhor recomendar que leiam o livro por si mesmos. Não emprestem o seu exemplar, pois um livro como este é um talismã. Este livro é mais que uma simples coletânea de textos. É um objeto que possui poder. Segurem-no nas mãos. Sintam seu peso e sua vibração que o envolve e a vibração que o envolve. E eu sou Tufit. Adeus, caracóis. Até nos encontrarmos novamente nos próximos volumes.